Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Missão Família. Eu sou Fábio Toledo, estou casado com a Andréia Toledo há 28 anos, temos 11 filhos, 2 netinhas, temos uma credencial para estar com vocês aqui, que eu sou especialista em matrimônio e educação familiar pela Universidade da Catalunha, mas o que nos dá credencial mesmo é essa nossa família com os 11 filhos e com as 2 netas. E aqui com vocês, Isso mesmo. a minha querida mãe dos 11. Eu sou Andréia Toledo, sou mais conhecida como a mãe dos 11, porque será, né? Porque temos 11 filhos e 2 netas. Essa é a nossa credencial que a gente gosta de se apresentar. Eu brinco um pouquinho que eu sou formada em gastronomia, mas a minha profissão mesmo é ser mãe. Exatamente. Olha, vocês estão vendo que a nossa casa está em reforma. Por que a nossa casa está em reforma? Porque uma reforma para acolhê-los bem. Aqui na Rede Século XXI nós fomos recebidos como uma família, a Rede Século XXI é uma família que nos recebeu e nós estamos ajeitando a casa para receber vocês. Por quê? Porque esse nosso programa a gente vai ter um propósito que vai nortear do começo ao fim, que diz o seguinte: quem abre a sua casa, abre o seu coração. Nós estamos abrindo, o próprio logo tem o nosso coração que estamos abrindo para você. Mas olha, como vocês podem notar, estamos tudo em reforma. O chão barulha um pouquinho, né? E o piso ainda está em reforma. Quando eu vi esse cenário, eu lembrava de uma cena do meu sogro. Eu gosto de uma pessoa que eu gosto muito. Ele tinha um sonho de construir uma chácara. E ele queria construir, e como que ele já foi construindo isso aos poucos, né? Quando aquilo ainda estava em construção, estava lá no contrapiso, ele botava uma banqueta, abria uma cervejinha, fazia alguma coisa por ali. Para quê? Para fomentar aquele sonho de que aquilo se realizasse. E a gente está fazendo o mesmo com vocês hoje. O nosso programa está em construção. É um sonho, mas ao mesmo tempo é um sonho que será uma realidade. E como vai ser então essa nossa dinâmica? Como vai ser esse encontro de família que acontecerá aqui com vocês toda quarta-feira no nosso Missão Família? Gente, nós estamos aqui, sabe para quê? Nós estamos aqui com o propósito de salvar as famílias. Salvar em que sentido? No sentido de ter famílias fortes, fortalecer os nossos vínculos familiares. Mas como é que nós vamos fortalecer os vínculos familiares? Como que a gente vai cumprir esse propósito de criar uma rede de bem, uma rede de família, esse propósito de salvar as famílias? Num bate-papo, com a leveza. O nosso programa tem a pretensão, sim, de abordar temas profundos. As grandes áreas que nós vamos estar aqui com vocês são o quê? Amor matrimonial, como fomentar cada vez mais o amor por essa criatura que tem aqui. Eu confesso para vocês que é muito fácil fomentar cada vez mais o amor por essa criatura. Como que nós administramos a nossa família, vamos falar, isso aqui é um grande pilar desse nosso programa. Educação dos filhos em todas as idades. Muitos nos perguntam, vamos falar também de educar adolescente? Vamos falar de como educar adolescentes, na primeira infância, vamos abordar esses temas. E também não poderia faltar a catequese familiar. Precisamos também assumir a responsabilidade de educar os nossos filhos. Esses são os pilares pelos quais nós vamos tratar aqui com vocês, e nós vamos fortalecer os vínculos familiares, nós vamos fortalecer os vínculos da nossa família. Isso mesmo. E como vocês perceberam, a gente está em mudança. A mudança, ela é necessária até para a gente se fortalecer um pouco. Tem pessoas que aceitam muito bem a mudança e tem pessoas que não, que custam um pouquinho a aceitar. Esse medo do desconhecido, do novo, é natural. Olha só, vou contar para vocês uma coisa, vou abrir meu coração. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Embora não pareça, mas eu vou contar para vocês que eu sou muito medrosa. E quando nos convidaram para esse programa, eu tinha que sair da minha zona de conforto. E aí surgiu um medo, mas eu sempre falo, a gente pode sentir medo, é natural sentirmos medo. Mas eu sempre falo, o que fazemos com esse medo?
muitas vezes ele nos paralisa. Isso é o ideal? Não, isso não é o ideal. Então a gente tem que usar aquele chavão, sabe? Vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo, faz com medo mesmo. Então, se for para o bem, a gente vai com medo mesmo. Nem vou contar para vocês que eu estou aqui morrendo de medo, né? Estou aqui, vocês não imaginam o medo que eu estou sentindo. Bom, mas vai ser super legal esse nosso programa, que a gente vai ter uma parte sobre os retratos de família. O que vai ser esse retratos de família? Como vocês podem ver, já existem alguns retratos aqui atrás, mas eu gostaria muito que vocês mandassem a foto da família de vocês para que a gente possa colocar na nossa árvore, que vai ter uma surpresa, o quadro que vem, o programa que vem, vai ter uma surpresa dessa árvore e vai ter a foto da família de vocês. Então, mandem as fotos, que vai estar junto com a minha família, então a gente pode fazer uma troca. Nós rezamos pela família de vocês e vocês também rezam para a nossa família. Então, vocês podem mandar a foto por e-mail, coloquem o nome de vocês completo, a cidade, o estado e mandem para o e-mail socios@rs21.com.br. Qualquer dúvida sobre essa foto, vocês podem ligar para o call center, que é 19 3871 9620. É isso? Exatamente. Então, vamos entrar no nosso tema hoje? Vamos entrar no nosso tema. A Andréia falava de mudança, né? E você sabe que também falando de mudança, se me permite, eu queria muito deixar um abraço muito especial para a Silvia Alvim, que é essa pessoa querida que estava com vocês, que ainda está na nossa casa, que faz parte conosco e que ocupou isso daqui, que é uma pessoa que muito nos inspira. Silvia, olha, um beijão para você e estamos juntos aqui nesse nosso programa. E o que vamos falar hoje, né? Então, qual é o nosso tema já de no hoje? Primeiro tema, que hoje não vai ser, eu até brinquei com a Andréia, que esse primeiro programa não vai ter aquela cara só de primeira aula de enrolação. Lembra o professor que vai falar a primeira aula, fica só falando do tema, enrolando, nada disso. Nós temos muita coisa para compartilhar com vocês e, portanto, hoje já iniciamos isso de uma forma muito forte. Já vamos falar qual é a importância da família na sua vida. Qual é o sentido da família na nossa vida, na sua vida, né? Exatamente. Mas antes de nós já começarmos a falar de qual é o sentido da família na nossa vida, qual é o sentido da família na sua vida, a gente gostaria muito de que vocês participassem, tá? Então, manda um WhatsApp para 0 operadora 19 99716 9915. É muito importante a participação, senão a produção já corta a gente na próxima. Se não chegar pelo menos umas 5 perguntas hoje, nós não temos o programa mais. Já não estamos fora do programa. Então a gente já veio com esse propósito aqui de que temos que ter a participação de todos vocês. É claro que isso é uma brincadeira, gente, mas gostaríamos muito de estar aqui com vocês. Mas qual então? Já entrando então já nesse desafio, né? Qual que é a importância da família na nossa vida? Sabe, para que, se alguém chega e pergunta para nós, pega e joga para você de supetão, fala qual a importância da família na sua vida? É claro que a nossa primeira tendência é responder, puxa, a família é tudo para mim, a família é super importante, a família, enfim, é tudo. Será? Claro que eu não estou duvidando, nem de longe, não estamos duvidando da sinceridade com que se responde a isso, de que a família é importante na nossa vida, de que a família é muito importante para você. Mas nós, num primeiro propósito, já dessa nosso primeiro encontro, vocês entraram na nossa casa em reforma, tá? Nós estamos em uma conversa em família, uma coisa muito importante é a sinceridade, e sinceridade conosco mesmo. Então, nesse sentido, eu estimulo a vocês a refletirmos um pouco para essa resposta um pouco precipitada, no sentido, não precipitada, claro que a família é importante para nós, mas essa primeira pergunta, essa primeira resposta que nós demos, se nós estamos sendo coerentes, em que sentido? Em que sentido? Por onde anda os nossos pensamentos, daquele primeiro momento em que nós acordamos até o último momento que nós vamos deitar, porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Será que a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos,
ocupam os nossos pensamentos, querer o bem da esposa, querer fomentar o amor conjugal, querer crescer no amor aos filhos, é algo que ocupa a nossa cabeça, é algo que está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, já que é tão importante assim, já mandou um WhatsApp para sua esposa, já mandou um WhatsApp para seu marido, pelo menos com um coraçãozinho e dizendo: eu te amo. O pessoal da produção tem certeza que vai parar aí, estou só vendo gente aqui já puxando o zap e mandando o coraçãozinho, porque não tinha feito isso até agora. E vocês, se estiver do lado, faça a mesma coisa, porque são esses pequenos gestos que denotam onde é que está o nosso coração. Então, um primeiro ponto de qual a importância da família na sua vida, né? Qual a importância que você dá para a família. Primeira coisa que eu chamo a reflexão é onde andam os nossos pensamentos. E depois também, o que é que nós fazemos? Como é que nós ocupamos as horas do nosso dia? Claro, sabemos disso, que ocupamos muitas horas do nosso dia com o nosso trabalho, com o trabalho profissional, e tomara que seja assim, ocupamos com muitas outras coisas, mas quanto tempo nós nos dedicamos à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos? Como a gente perde agora nesse tempo que ainda as aulas estão suspensas, como a gente encara essa questão da educação familiar, da educação em casa, perdemos a paciência com frequência ou encaramos isso com um espírito de sacrifício. Eu chamarei a vocês, então, a essa primeira reflexão para que essa nossa resposta seja um pouco mais profunda, ou seja, é claro que nós teoricamente dizemos que a nossa família é muito importante, mas isso precisa se traduzir em gestos práticos, precisa traduzir em ações concretas na nossa vida. Isso mesmo, é muito importante esses atos concretos, porque muitas vezes nós só fomentamos o pensamento. E esses atos é importante para o marido, para a esposa, para a mãe, para o pai, para os filhos. Então vamos lá, quem sabe a gente faz uma listinha ali, quais são esses atos, quais são essas ações que podemos tomar com a nossa família nesse momento sobre esse assunto, né? Exatamente. Olha, gente, às vezes até por incrível que pareça, às vezes até um momento de discussão, porque não existe casal que não tenha discussão, às vezes um momento de desentendimento pode ser um sinal de alguma deficiência, de alguma necessidade do outro, do nosso cônjuge. Claro que a gente, durante toda essa nossa trajetória aqui, nós vamos falar sobre planos de ação, nós vamos falar da importância do casal conversar e a gente vai aprender a dialogar e a partir desse diálogo a gente construir bem por base sólida essa administração da nossa família. Mas até os nossos desentendimentos, eventuais algumas brigas que possam ter surgido, são indício do que desagrada o outro. Será que ela está reclamando muito de como que eu deixo a pia depois de fazer barba de manhã? Pequenos gestos como esse indicam uma postura de querer agradar o outro, que é algo que é importante na nossa vida, para que na prática a gente esteja colocando a nossa família em primeiro lugar, que esse é o nosso propósito. Mas isso eu gostaria, agora para a gente aprofundando um pouco mais no nosso tema, de fazer a seguinte reflexão. Quem já entende de biologia, que é dado às ciências naturais, já deve ter ouvido falar de habitat. Eu não vou definir aqui o que é um habitat, mas o pessoal que entende das ciências biológicas sabe que o habitat é um local, é um ambiente que reúne as melhores condições de vida para uma determinada espécie. Então deve ter o habitat dos leões, nas savanas na África, alguns tipos de micro-organismo, por um determinado tipo de peixe. Ou seja, é um ambiente em que aquele ser vivo consegue encontrar alimentos, consegue se reproduzir, consegue se defender dos predadores, enfim, consegue preservar a espécie. E essa espécie aqui que somos nós, seres humanos, será que nós temos também um habitat natural? A primeira coisa é falar, bom, nós estamos em todas as partes do planeta, desde as regiões mais geladas até as regiões mais quentes, de modo que não se pode falar propriamente num habitat. Nesse sentido de ser um local, não. Mas qual é o ambiente em que reúne todas as condições para que o ser humano possa se desenvolver enquanto pessoa? É a família. A família é o habitat natural de todo ser humano. Nos planos de Deus, cada um de nós, cada ser humano foi concebido para nascer, se desenvolver e morrer no seio de uma família.
A família é fundamental para todos nós, seres humanos. Nos falta algo. Aí quando às vezes nos falam isso, mas será que todas as pessoas têm que ter esse sentido de pertença a uma família? Sim. Sim, aqui nós estamos falando, aqui na Rede Século XXI, temos muitos religiosos, muitos sacerdotes que têm aqui, talvez nos ocorra pensar, mas e eles? Puxa, tanto mais, um religioso, para vocês saberem, um religioso leva a vida em família na sua congregação religiosa e se cuida com muito esmero dessa vivência familiar. Os sacerdotes também, então aqui muitos padres que nos escutam, têm que fomentar esse sentido, essa saudável fraternidade entre seus irmãos e sacerdotes e, se possível, até a filiação ao bispo da sua diocese, porque é da essência do ser humano esse sentido de pertença a uma família, é o nosso habitar. Aqui nós encontramos o ar para respirar. Muito bem, mas se a família é isso, né? Ela tem essa conotação de ser um habitat que é fundamental para cada um de nós, seres humanos, de que tipo de família nós estamos falando? Será que é uma família que se constrói, um exercício constante de construir e desconstruir, ou ela precisa de uma certa solidez, ela precisa de algo que lhe dê coesão para que essa família exista? É claro que essa família ela precisa de uma certa coesão. Olha, a gente está certo que toda a analogia é imperfeita, mas podemos continuar com a nossa analogia com os demais seres vivos. Se a gente tira um ser vivo do seu habitat natural, a chance de que ele não sobreviva é muito grande, né? E o ser humano também, nesse constante inserir e ser inserido e retirado em habitats que vão se fazendo e se desfazendo, Claro que não estamos aqui para julgar, sabemos que há situações familiares complexas, que por uma infelicidade esse casamento não deu certo, mas sabemos que esse é algo que deve ser evitado. Deve ser evitado no sentido de fomentar esse amor conjugal, no sentido de fomentar a permanência dessa família, no sentido de que esse que é o propósito desse nosso programa, que é fortalecer os vínculos familiares para que a família possa desenvolver a sua missão. Você está muito quietinha hoje. Não, pode falar. Quando precisar eu falo. Mas é isso mesmo, né? O sentido da família na nossa vida. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que será que eu estou dando a atenção devida? Nós estamos passando por esse momento mais quieto em casa, nesse momento de isolamento, mas e como está a minha atenção para a família? Eu acho que é um ponto que a gente tem que parar um pouquinho, pensar, refletir, porque nós somos muito dados à ação e pouco à reflexão. Então, é um momento da gente refletir mais do que agir nesse exato momento. Depois que a gente tem já isso refletido, sim, partimos para a ação, né? Exatamente. Olha, então, como também vínhamos falando, né? Então, nesse sentido de ser um habitat natural, é algo que devemos procurar na nossa família, de que ter essa estabilidade, de fortalecer esses vínculos familiares. E para isso, eu gostaria, nós vamos retomar esse tema em outros programas que nós estaremos aqui, mas eu gosto muito de lembrar aos casais que estão nos ouvindo, algo que eu considero fundamental no relacionamento conjugal é lembrar que o relacionamento conjugal tem fases a serem transpostas. Essas fases são fundamentais para a solidez do relacionamento conjugal. E que fases são essas, né? Que fases são essas? Olha, a primeira fase do amor conjugal é uma fase de uma atração. Aquela pessoa simplesmente me atrai. Eu conheci essa criatura que me atraiu enormemente. Mas, num primeiro momento dessa atração, você ainda sequer conhece aquela pessoa, simplesmente acha bonita, simpática, enfim. E ainda não sabemos exatamente de que se trata. Se essa atração dá ensejo a uma conversa, você passa a trocar a intimidade com aquela pessoa, a gente pode entrar numa segunda fase desse amor conjugal. E que fase é essa? Essa é a fase já do sentimento. Ou seja, nós abrimos a intimidade, eu abri a minha intimidade com ela abriu a intimidade comigo, nasce aquele desejo de estar junto. Gente, eu estou tentando explicar algo que é difícil de explicar, mas que vocês sabem que já é dessa vivência em suas vidas.
E o sentimento é algo bom, é fantástico o sentimento no amor conjugal. Mas talvez o grande mal de muitos relacionamentos hoje em dia é que ele fica nessa primeira e na segunda fase, só no sentimento. Quem não ouviu a seguinte frase? Faz sentido manter o casamento quando termina o amor? O que você chama de amor? De que amor nós estamos falando? Porque o amor não é só esse sentimento, ainda que ele seja também sentimento. É necessário uma terceira fase desse amor conjugal. E que terceira fase que é essa? É a fase do compromisso. Ou seja, surgiu uma atração, essa atração gerou um sentimento, e esse sentimento, num determinado momento, eu olho para aquela pessoa e falo, olha, com essa pessoa vale a pena eu compartilhar o resto dos meus dias. E foi aí que eu olhei isso para ela, a gente vai falar disso um pouquinho depois no segundo bloco, foi aí que eu olhei isso para ela, ela olhou para mim e a gente assumiu aquele compromisso. E qual que é a essência desse compromisso? A essência é de nós nos comprometemos a amar cada dia mais aquela pessoa. Mas isso, como a Andréia falava, né? Não em coisas muito teóricas, mas em gestos práticos do nosso dia a dia, desde o WhatsApp, que eu vi todo o pessoal da produção mandando WhatsApp aí depois que eu falei, porque senão eu ia chegar em casa e ia tomar um puxão de orelha também, até mandar uma flor, uma comidinha gostosa também para o marido, nesses pequenos gestos. Ou seja, esses pequenos gestos fomentam o sentimento. Porque às vezes também, sabe o que acontece quando eu falo das fases do amor conjugal? A gente corre o risco de pensar o seguinte, e aliás teve um filósofo que falou isso, uma grande bobagem, que o casamento é um veneno que se dá ao amor conjugal. É uma grande bobagem isso. Porque como se esse compromisso que a gente assume fosse um veneno que a gente dá para o amor conjugal, mas na verdade não é isso. Esse compromisso, ele fomenta o sentimento. Sim, então vamos mandar nossas perguntas, a nossa interação aqui pelo WhatsApp ou pelo Facebook também, que a gente está aqui para responder. O WhatsApp é 19997169915. As perguntas chegando, nós estamos aqui para respondê-las, né? Exatamente. Olha, e antes de terminar, antes de terminar esse bloco, eu gostaria de chamar a vocês para que a importância de ajudar o Senhor Jesus. Ajude com essa causa, ajude com qualquer quantia. Quando a gente pede uma contribuição, eu gosto de lembrar aquela passagem que a gente lê no Evangelho, das mulheres que seguiam a Jesus e contribuíam com os seus bens, que davam tudo. Então, ajude, contribua com a Associação do Senhor Jesus e você será o primeiro beneficiado com esse ato de generosidade.